Meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos irmãos e amigos, pessoas que posteriormente estarão nos ouvindo, eu quero nesse momento, com toda a gratidão, agradecer já a você, agradecer ao nosso Deus por esta tamanha oportunidade que Deus nos traz, que Deus nos dá nesta feita de poder trazer uma palavra ao vosso coração. Mais uma vez estou aqui, pastor Rosivan, da cidade de Mineiros, AD de Mineiros, missão, o nosso pastor presidente, pastor José Ferreira Neto. É uma alegria muito grande e nesta feita eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, ao meu próprio coração e a todos aqueles que vão nos ouvir esta poderosa palavra de Deus. Eu quero agradecer em especial aqui as irmãs intercessoras do reino, na pessoa da irmã Carmen, enfim, todas as demais irmãs. Estou sempre em condição de poder contribuir com a nossa pequena parcela, trazendo uma palavra a este grupo abençoado, intercessoras do reino, que está aí na luta, na batalha da palavra do Senhor, levada de forma cantada e também de forma falada aos corações. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nesta oportunidade. Eu quero falar sobre vida conjugal. Eu quero nesta oportunidade falar um pouco de relacionamento conjugal entre marido e mulher ou vice-versa. Dentro da palavra de Deus, às vezes, se alguém não me entender, por favor, não nos ignore, porque de tudo quanto eu vou falar nesta oportunidade, não é de mim, mas sim do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu a tua própria palavra, né? A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, né? E o próprio Jesus também disse na sua palavra, nos deixou, que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria porventura e não cumpriria. Então esse é o nosso Deus, um Deus absoluto. Eu quero trazer convosco o que nos importa nesta oportunidade no livro de Efésios, ou segundo a carta de Paulo à igreja de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22 em diante, que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Somente esses versículos por enquanto. É bem verdade que nos dias ordineiros, ou nos dias atuais que estamos vivendo, existem muitas pessoas que estão em crise conjugal, em crise de relacionamento, e é preciso fazer uma retrospectiva, é preciso reforçar os laços do matrimônio, é preciso fazer uma análise de acordo com a palavra do Senhor e principalmente ter o dono da vida, que é Jesus Cristo, dentro do relacionamento conjugal. Porque caso contrário a isso, nada irá bem. Deixa eu dizer aos vossos senhores e às vossas senhoras. Primeira coisa aqui que Paulo vai ensinar a igreja
em Efésios, sobre, provavelmente, ali já estava acontecendo, como nos dias de hoje, vários problemas, né, conjugal. E Paulo, cheio do Espírito Santo, como sempre era, traz uma palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus aos corações de todos os casais que ali se encontravam na cidade de Éfeso. E Paulo começa direcionando a sua palavra a partir do versículo 22 do capítulo 5, às mulheres da época, que serve até nos dias de hoje. Ele diz de forma sucinta e clara: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, ou ao vosso marido, como ao Senhor. Ele está dizendo, olha, existe uma razão para você sujeitar o seu marido. Existe uma razão para a mulher sujeitar o marido, está sujeita ao marido. Calma aos maridos, aos homens também Deus fez recomendação, é claro. Então, voltando aqui, Paulo vai dizer, olha, vocês mulheres, se faz necessário ser sujeita aos vossos maridos ou ao seu marido, assim como você é sujeita ao Senhor. E ele vai explicar por quê. Aí versículo de número 23 ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Paulo começa aqui a usar uma técnica de instrução para poder facilitar o entendimento. Paulo usa a igreja como exemplo no casamento. Olha que o casamento ele é tão sério, senhores, que Paulo toma essa proporção, essa envergadura como a igreja com Cristo. E ele vai dizer para a mulher, olha, vocês que são mulheres, quando casada, é preciso e se faz necessário, é notório, sujeitar ao seu esposo, ao seu marido, como você é sujeita ao Senhor, ou como a igreja é sujeita a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça da mulher. Como Jesus é o cabeça da igreja, a igreja se torna o corpo. Então quem coordena o corpo é o cabeça. Agora, o que eu quero dizer às mulheres em especial, preste muita atenção, esse sujeitar aqui, existe muitas má interpretações. Esse sujeitar aqui, perdão, aos irmãos e às pessoas que nos ouvirão, esse sujeitar aqui não é uma obrigatoriedade, porque veja bem, eu tomo o exemplo da igreja servindo a Jesus. Jesus jamais quer que a igreja o serve por obrigatoriedade. Jesus quer jamais que a igreja o sujeite a ele por obrigatoriedade, por medo. Nenhuma mulher deve sujeitar o esposo por medo ou por obrigatoriedade. Não, senhores e não senhoras. Deve sujeitar voluntariamente. Eu não sei se principalmente as irmãs conseguem entender o que eu estou dizendo. O que é voluntariamente? Sujeitar voluntariamente. Assim como a igreja, que somos nós, nos sujeitamos a Deus de forma voluntária. Eu quero servir a Jesus de forma voluntária, de forma livre. E isso traz um relacionamento amável. Traz um relacionamento aprovado por Deus, traz um relacionamento singular, traz um relacionamento memorável. Agora, se alguém a sujeita de forma obrigatória, quer que seja pelo esposo, está errado também. Não é isso que Deus quer, porque a igreja, ela sujeita de forma voluntária, por vontade, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder. No caso do marido, ele foi dado como cabeça do lar, como cabeça da esposa. Por esta razão que Paulo vai explicar que é preciso sujeitar. Por quê? Porque ele é o provedor, ele é o cuidador.
ele é o guardador do lar, ele tem papéis importantes a desempenhar nesta questão. Como de fato a mulher também tem papéis importantes, como por exemplo a mulher ser vigia, ser a notificadora dos acontecimentos, porque recebe dom de Deus para isso, né? O homem, ele não tem esse dom de Deus de perceber as coisas que estão cercando em volta com grande facilidade como a mulher. Então ele é como guardião, é como provedor da situação para o lar, como quem guarda a família. Por esta razão que tem que haver uma sujeição, mas com voluntariedade, por querer, por livre-arbítrio, porque Deus respeita isso também nas mulheres. Então essa é a palavra que Deus trouxe. Agora, para nós que somos homens e para os homens, há também uma recomendação de Deus específica para você, meu amigo, para mim. Porque isso aqui não são palavras minhas, mas são palavras do Senhor. O que eu quero dizer também aos homens, olha a recomendação bíblica, de sorte, versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que comparação tremenda. Senhores, talvez por esta razão é que muitas questões erradas estão acontecendo no vosso relacionamento. Senhoras, quem sabe por esta razão, são brechas que abrimos e damos legalidade no mundo espiritual, a qual nós não conseguimos ver. Abrimos esta legalidade espiritual para o adversário, para o destruidor, para o usurpador dos relacionamentos, através de não obedecer à palavra de Deus. Tem gente que fala, eu vou casar, mas eu vou viver do meu jeito. Então é melhor que não case, porque você vai abrir brecha, você vai descumprir com princípios estabelecidos por Deus, e esses princípios são maiores que você. Senhoras e senhores, quem quebra princípios estabelecidos por Deus está à mercê da condenação e da miséria e da destruição. É fácil entender isso, só não entende quem não quer, senhores. Mas aqui eu trago uma palavra de Deus ao vosso coração, direto do trono de Deus, que é proteger os seus sentimentos amorosos, o seu relacionamento conjugal. Traga Jesus para dentro do seu casamento. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, respeite os princípios estabelecidos por Deus. Traz isso para dentro do seu casamento e você vai ver e tudo se transformar, tudo se fazer novo, e Deus guardar, brindar o seu casamento e a sua relação. Veja bem, para os maridos, Deus está dizendo através da boca de Paulo à igreja de Éfeso e até os dias de hoje: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e Ele mesmo deu a vida pela igreja. Sabemos que Jesus morreu pela igreja, foi levado como matadouro, como ovelha muda, ao matadouro, não abriu a sua boca, só para poder fazer com que a igreja vivesse, que nós somos a igreja, uma vez que aceitamos a Jesus. Pois bem, então, por que Deus não ordenou a mulher amar o marido? Porque o amor já está no coração das mulheres. Essa é uma grande verdade. O homem tem dificuldade de amar. O homem quer agir pela razão, O homem quer agir pelo impulso. Aí Deus vem falando exatamente, fortemente, expressivelmente, dizendo: vós marido, é preciso amar as vossas mulheres, ou a vossa mulher, a vossa esposa, assim como Cristo é um exemplo, ele amou. Aí no versículo de número 29 vai dizer assim para o homem, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque nenhum homem vai maltratar a sua própria carne, mutilar, embora alguns fazem isso, mas dotado pelo poder do mal,
emprestado automaticamente pela adversidade ou pelo poder das trevas. Mas nenhum homem em sã consciência vai maltratar o seu corpo. Assim é para com a sua mulher, é para com a sua esposa. Agora, existem pilares muito sólidos para o casamento. E primeira recomendação que eu quero dizer aqui nesta oportunidade, em talvez poucas palavras por causa do tempo, para não tornar tão longo também esta palavra, é que Deus estabeleceu princípios, como eu já disse, para o casamento. E aqueles que quebram esses princípios traz maldição, abre brecha, legalidade para o usurpador destruir ou trazer desavença para dentro do seu casamento. Agora, os pilares fundamentais aqui que Deus usa Paulo para dizer: primeiro lugar, para a mulher, sujeitar. Segundo lugar, para o homem, amar as vossas mulheres. Eu quero dizer às pessoas que vão me ouvir e ver este áudio, que se no casamento a mulher, da condição de mulher, ela sujeitar com voluntariedade, com uma alegria de livre-arbítrio, o seu esposo, já é um passo muito grande para reforçar as muralhas do teu casamento. E o homem amá-la como seu próprio corpo, a sua esposa, honrá-la, também será muito grande. E existem outras passagens que eu posso até aqui falar ainda, não sei se dá tempo, mas eu quero trazer. Existem alguns outros demais pilares que fortalecem. Eu quero dizer a respeito da fidelidade. Inclusive, quando Deus manda o homem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, Jesus está dizendo para mim e para você, como homem, na condição de homem: quem ama, suporta. Quem ama não folga com a indecência, não folga com a injustiça, não folga com a inverdade. Mas quem ama tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O próprio Paulo vai escrever a 1 Coríntios capítulo 11, lá é a excelência do amor. Que adianta eu dar meus bens aos pobres, entregar o meu corpo a ser queimado em sacrifício? Eu tivesse os dons, os mistérios, o dom da profecia de todos os mistérios da terra, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Nada adiantaria, de nada tinha valor. Assim é o homem para com a sua mulher. Se você não amá-la, você vai trazer problemas sérios para dentro da sua vida conjugal, para dentro da sua vida emocional. Respeite esses princípios de Deus, caso queira ter sucesso e felicidade na sua vida conjugal. Outros pilares importantes que devemos falar aqui é a questão do consentimento mútuo. É um pilar importante. Outro pilar muito importante é a questão do companheirismo. Ainda um outro pilar muito interessante é a fidelidade um para com o outro. E ainda um outro muito importante é a comunicação. Sabe, algumas das razões de destruição de muitos casamentos são principalmente falta de comunicação, falta de fidelidade, falta de consentimento mútuo. Um querendo ser melhor do que o outro, passar por cima do outro, não respeitando, não comunicando, não esclarecendo. Senhores, ora, isso são pilares que fortalecem a nossa relação. Eu digo porque eu sou casado com a mulher da minha juventude há 20 anos. Temos 2 filhos e Deus tem nos abençoado grandemente. Tenho 20 anos de casado, não é muito, tanto assim como alguns veteranos, né? Mas eu já posso dizer a você, o segredo é esses pilares. Fortaleça, trabalhe neles e você terá sucesso e você será bem-sucedido. Ainda eu quero deixar uma palavra já nesta oportunidade, que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, está dizendo assim, ó: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo vai dizer aqui à igreja de Coríntio: ora, eu preciso vos dizer aos homens, bom seria se não tocasse mulher, bom seria se
tece de mulher. Mas, versículo de número 2, mas por que acontece os casamentos? Tá a razão, mas por causa da prostituição ou da imoralidade sexual, cada um tem a sua própria mulher, ou cada uma tem o seu próprio marido. Essa é a palavra de Deus, não é minha, senhores. Tem gente querendo trazer isso para dentro do casamento, a poligamia. Querendo ter mais de uma mulher ou vice-versa. Você vai quebrar princípios estabelecidos por Deus, como eu já disse outra hora antes nesse mesmo vídeo. E você quebrando esses princípios, abre sim com certeza no mundo invisível, espiritual, da maldade principalmente. Porque a Bíblia diz que existe maldade em regiões até celestiais. Você abre ruptura neste muro, nesta proteção do seu casamento, dando liberdade para a destruição. Você entendeu a razão? Tem muitas pessoas que querem ser abençoados, mas não respeitam os princípios e a palavra de Deus. Então eu trago aos vossos corações: existe um homem para uma mulher. A Bíblia não aprova, como no Velho Testamento, alguns casos que tiveram, mas foi uma outra aliança, antiga aliança. Não que Deus aboliu a antiga aliança, mas aqui, na nova aliança, no Novo Testamento, que nós aprendemos o correto, o certíssimo, que agrada a vontade de Deus, é um homem para uma mulher. Versículo de número 3, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Não pode em um casal, nenhum e nem outro, dever um ao outro a devida benevolência. O que Paulo está dizendo aqui, com o próprio instruído pelo Espírito Santo? Que o homem tem que fazer o papel dele no relacionamento, que a mulher tem que fazer o papel dela no relacionamento. Nenhum pode se abster do outro, colocando o outro em prova sem merecer. Escute, isso é muito sério. Está aqui na palavra de Deus. Meu Deus, é profundo isso aqui, ó. O marido pague à mulher a devida benevolência. O que é isso? Deus te deu para você, marido, a condição de pagar à mulher a devida benevolência que ela precisa. E a mulher, da mesma forma, da mesma sorte ao homem. E ainda tem mais, versículo de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha aqui que profundidade nesse versículo. Não defraudar um ao outro. Isso aqui são conselhos riquíssimos para os que querem vencer, para os que querem bênção, para os que querem vitória, para os que querem desfrutar um relacionamento de paz, de amor, de alegria. Eu quero te dizer, não defraude o seu cônjuge. O que é defraudar? Tirar o direito que ele tem sobre o seu corpo, mandando em você mesmo. Na onda em que estamos vivendo, no século 21, pessoas querem ser autossuficientes, autodependente, principalmente no casamento. Eu deixo um conselho a você, marido, ou a você, mulher, principalmente as mulheres nesse caso. Por isso que a Bíblia vai dizer que é preciso sujeitar de bom grado o seu marido, para que você tem que ter, entre aspas, essa autodependência. Você já pensou se a igreja tivesse autodependência de Jesus Cristo? Não precisava de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para a igreja alcançar a salvação. Se a igreja for autossuficiente para a salvação, ela perderá a salvação. Quem sabe é isso que está trazendo problema no seu casamento, senhores e senhoras. Quem sabe é essa a razão principal pela qual está
devorando o seu casamento entre males e piores. Por quê? Porque você quer uma autossuficiência. Aos que querem autossuficiência, é melhor que vive só. Porque essa é a razão. Uma vez que você case, uma vez que você contrai um matrimônio, é preciso então ter companheirismo. É preciso ter diálogo. É preciso comungar da mesma comunhão e ainda do corpo, tá? Então aqui a Bíblia vai dizer: não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Só pode haver uma defraudação, no caso da Bíblia, por consentimento mútuo. É isso que também falta. Falta de conversa, falta de acordo mútuo, sentimento mútuo. Falar, a Bíblia que vai dizer, para que você entenda, a Bíblia está dizendo assim: eu vou jejuar, eu vou orar durante 4 dias. Você concorda comigo em nós se abster das relações sexuais, de nós se abster dessa questão? Então, aí há um consentimento mútuo. Se o seu cônjuge dizer que sim, se dizer que não, então também não pode se abster, defraudar. Sabe por quê? Porque se você fazer isso sem respeitar o seu cônjuge, você vai causar brecha para Satanás. A Bíblia está dizendo: para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Para que Satanás não te tente, não te quebre, não te derrube, não te largue no chão pela tua própria incontinência, pela tua própria defraudação. E aí a Bíblia ainda vai dizer, o que é lindo aqui, versículo 4, voltando: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem a mulher. Eu quero dizer, você mulher que quer se preparar, se produzir só para você, tome cuidado, porque isso abre brecha para o inimigo no seu casamento. Antes, a Bíblia está dizendo que quem comanda o seu corpo é o teu marido. Você, marido, homem, que quer se produzir somente para os holofortes, somente para as outras pessoas, tome cuidado, porque você abre brecha para destruir o seu casamento, por causa da sua incontinência, porque quem manda no seu corpo é a sua esposa. Aprenda esses princípios, tenha esses princípios, respeite esses princípios, ande nesses princípios e a tua vida vai mudar. Essa é uma palavra de Deus, da parte de Deus, para o teu e o meu coração. Senhores maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Senhoras mulheres, sujeitai com voluntariedade aos vossos maridos, assim como a igreja sujeita a Cristo. Não ande em autodependência total. Você tem que ter autodependência para ir e vir, claro. Isso está até na Constituição brasileira. E ninguém pode proibir isso, nem do marido, nem da mulher. Né? Tem que haver confiança suficientemente para que aconteça a liberdade de ir e vir. Agora, uma coisa é certa: não queira esconder projetos. Não queira abster do seu corpo, pondo em prova o seu cônjuge, só pela sua própria mente. Qualquer coisa está pondo em prova o seu cônjuge. Tome cuidado, porque você abre brecha, nós abrimos brecha para o diabo destruir o nosso casamento pela nossa própria incontinência, pela nossa própria falta de sabedoria e ignorância. Quer ter bênção de Deus? Respeite esses princípios. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Abençoe a todos quantos irão ver. E que seja frutífero o seu casamento, a sua vida conjugal, reforçando os muros, fazendo análise de tudo isso que Jesus deixou para que sejamos muito bem-sucedidos. E a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. O nosso abraço, nosso carinho a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações, em nome de Jesus.